Nem o Tarantino escreveria um roteiro mais emocionante pro Atlético Goianiense nessa temporada. De janeiro pra cá, 4 treinadores já comandaram o Dragão e foram 3 só nas 31 rodadas dessa Série B. O aproveitamento do Eduardo Souza, que comandou o time por boa parte do Goianão e classificou o Atlético para a segunda fase da Copa do Brasil, não foi ruim não, mas segundo a diretoria, o que incomodava era o desempenho da equipe, e lá se foi o primeiro. O Mozart chegou dias depois e, malandro, ele não durou nem 10 jogos no comando do time. Ganhou o estadual do Goiás, a final do Goianão, e aí fica 3 jogos invicto no comando do time na Série B, mas com 2 empates. E aí eu te pergunto, e aí que a diretoria mandou ele embora? Porque segundo eles, aquele time podia jogar por música, mas não por Mozart. 2 jogos depois, a gente tava na 5ª rodada da Série B naquela altura, quem resolveu abraçar a causa foi o técnico Alberto Valentim. E até teve um começo legal no comando do Atlético Goianiense, tá? Foram 2 vitórias consecutivas, mas aí então, depois foi tudo pro buraco. Foram 6 rodadas sem uma miséria de uma vitória, com 3 derrotas ainda nesse período. E aí então, eu não preciso nem te falar, né? Que o aproveitamento do Valentim foi o pior dentre todos os técnicos que já tinham passado em 2023 e obviamente a diretoria não ficou nada feliz com a filosofia do trabalho. E a nota de dispensa do Alberto Valentim é um Ctrl+C, Ctrl+V das outras. É um negócio de louco. Levando em conta só o aproveitamento do Mozart e do Valentim na Série B, o Atlético estaria faltando 3 rodadas para acabar o primeiro turno do campeonato na 13ª colocação com 20 pontos somados. Mas a tabela de classificação mostra 23 pontos justamente porque entre a demissão do Mozart, que hoje é técnico do Mirassol, e a contratação do Clark Kent da Shopee, o Anderson Gomes, membro da comissão técnica permanente do Atlético Goianiense, comandou o time na 4ª rodada e venceu a Chapecoense. E foi ele, depois da demissão do Alberto Valentim, que segurou o Rojão até virar o turno. Ele comandou o Atlético Goianiense numa vitória maiúscula para cima do Sport, que já era e continua sendo um dos candidatos ao título da Série B, e no jogo seguinte consegue empatar com o Mirassol. Naquela época não era, mas hoje em dia a gente consegue ver pela posição dos 2 times na tabela que era um confronto direto. Não tem nem muito o que falar sobre o Anderson Gomes como interino no Atlético, né? Ele conseguiu um aproveitamento quase ali de 60% e o time marcou o dobro de gols do que sofreu. Com metade do campeonato jogado, veio o anúncio do Jair Ventura, que simplesmente foi o homem que mudou a história do Atlético Goianiense nessa Série B. Ele assume logo na primeira rodada do retorno, com o time ainda na 11ª posição, e aí então o Atlético pegou um foguete. Já subiu 6 colocações em 12 rodadas desse retorno da Série B e hoje está a 1 ponto da zona de classificação para a elite do futebol brasileiro. Se a gente pegar só a tabela do segundo turno então dessa Série B, fica muito claro que o foguete que o Atlético Goianiense pegou com o Jair Ventura é um foguete da NASA, meu irmão. Dá uma olhada nisso aqui. O Atlético hoje é o líder do retorno da Série B com aproveitamento de 72% e de quebra tem o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa desse segundo turno. Essa solidez defensiva do time passa primeiro pela organização como um todo que o Jair Ventura trouxe para essa equipe, mas assim, a gente precisa destacar como o Ronaldo cresceu nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Não tem jeito, tá? O homem ficou gigante, o gol pequenininho. São 8 jogos sem sofrer gols, mas aí você vai me falar, pô, isso em 31 rodadas é pouco, mas na realidade não é não, até porque esse período que ele tá sem sofrer gols, esses 8 jogos, 7 foram da 23ª até a 31ª rodada dessa Série B. O Shailon é o grande destaque desse time no meio campo até aqui. A temporada no geral é muito forte. Ele teve presente em 48 dos 50 jogos possíveis do Atlético Goianiense só nessa temporada, e se a gente for pegar os números da Série B só, também são completamente impressionantes. Ele não perdeu uma única rodada, seja por lesão, por suspensão, pelo que você quiser, e ele também contribuiu com 4 gols e 6 assistências em 31 rodadas. Só 3 jogadores têm mais passes para gols do que ele, Shailon. Que grata surpresa foi o Gustavo Coutinho, hein? Fala sério pra mim. Ele já tinha sido destaque no ano passado do Botafogo da Paraíba, e aí então ele é contratado pelo Sport na reta final da Série B, mas assim, não conseguiu entregar nem a metade do que ele vem entregando pro Atlético Goianiense nessa temporada. Ele é simplesmente o artilheiro isolado da Série B do Campeonato Brasileiro, com 12 gols marcados e outras 2 assistências, o que faz dele
ele o segundo jogador dentre todos com maior número de participação em gols. Só tá atrás do Wagner Love, que tem 15. O artilheiro do Goianão com 10 gols marcados também merece uma menção honrosa nesse vídeo aqui, tá? Só nessa Série B, em 28 jogos, ele já contribuiu com 8 gols. E óbvio, né? Todo mundo vai lembrar que ele passou por uma seca gigantesca. Foram 14 jogos sem marcar, mas a real é que ele tava guardando tudo pro final. Só pra você ter uma ideia, nos últimos 12 jogos, do início do segundo turno até aqui, já foram 5 bolas na rede do homem. O Atlético Goianiense aparece como o quinto time com a maior probabilidade de conseguir o acesso à elite do futebol brasileiro. O sonho da Série A segue muito vivo, até porque as porcentagens estão muito próximas ali, justamente do Sport e do Guarani, que são times que o Atlético ainda vai enfrentar. Tem confronto direto na 36ª e na 38ª rodada dessa Série B. Mas ainda não tá na hora de pensar nesses adversários, até porque as próximas duas rodadas tem duas partidas que são completamente inegociáveis. É ganhar ou ganhar. A primeira delas contra a Ponte Preta, que tá na boca da zona do rebaixamento, e também o virtual rebaixado ABC. Somando esses 6 pontos, a Série A do Campeonato Brasileiro tá logo ali, meus amigos. E essa reviravolta que começou com a chegada do Jair Ventura pode ficar marcada na história.